Esse já é um programa ao vivo, acho que já estamos ao vivo pelo Periscope, mais uma quarta-feira às 8h30 da manhã. Já vejo a Alice Duarte aí, beijo querida, já vi que você respondeu meu e-mail, ainda não abri para ler, que eu quero ler com todo carinho. Um bom dia para quem tá chegando no ao vivo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem me assiste na repetição ou para quem assiste no YouTube. Oi, Retomás, querida, um beijo para você. Mãe, bom dia, vi que você já chegou aí. Erickson Rosa já entrou. Galera que tá entrando, quem mais? Mila Camargo, tudo bem, querida? Bom dia! Todo mundo chegando aí para o nosso Periscope especial de Natal! Muito bom dia, direto do Norte, Rio Branco, Acre, Geraldo Pimentel, muito obrigada por estar aqui. Galera que já tá convidando seguidores, muito obrigada. Hoje é dia, atenção, hein? Hoje é dia de compartilhar muito esse Periscope, porque o nosso Periscope hoje é muito especial. Não é um Periscope comum, não. É um Periscope muito especial, porque é um Periscope de Natal. Vocês pensam o quê? Que só Roberto Carlos faz especial de final de ano? Não, Luciana Figueiredo também faz especial de final de ano. E hoje a gente vai falar de uma história fantástica de superação. Superação é o tema do momento. Todo de Natal, né? As arvorezinhas de Natal. Vocês já estão no clima de Natal? Já tá todo mundo no Natal aí? Tem gente que é o primeiro dia no Periscope. Então vamos lá. Hoje é dia de convidar os seguidores. Hoje é dia de dar muitos corações, apertando muitas vezes na tela. Aperta nessa tela que você pode me dar corações e mais corações para eu saber que vocês estão aí e que vocês também estão nesse espírito de Natal e de superação. Muito show de bola. Deixa eu me apresentar, né? Porque eu já começo o negócio sem me apresentar. Vai que você tá aí pela primeira vez, nunca me viu. Eu sou a Luciana Figueiredo. Eu sou coach de vida, de carreira e de negócios. E aqui meu papelzinho já tá tudo rabiscado, porque imagine você, eu fiz essa plaquinha em dezembro de 2015 para chamar você para fazer coaching. E a plaquinha deu tão certo para mostrar os meus contatos que ela tá durando até agora, e no ano que vem eu vou fazer uma nova, para pensar numa nova, para mostrar para vocês que o meu e-mail é luciana@canvasconsultoria.com.br. A minha fanpage no Facebook é a Canvas Consultoria Coaching. O meu YouTube, o meu canal lá do YouTube, onde vão parar todos os vídeos do Periscope e outros que eu faço especialmente pro YouTube. Vai lá, o canal é Canvas Consultoria Coaching, assina o canal para não perder nada. O meu site é o canvasconsultoria.com.br, onde você pode conhecer um pouco mais dos meus trabalhos. E nós estamos aqui todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã com o Voe Mais Alto, que é o meu programa semanal e gratuito de coaching, que vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã pelo aplicativo Periscope. Se você ainda não me segue, é só... Se você tá no ao vivo aqui, clica no bonequinho, vai em seguir, ver perfil, vai em seguir para o seu celular avisar você quando eu entrar ao vivo. Vai que eu faço alguma chamada extraordinária igual ontem. Ontem eu fiz, foi surpresa, não avisei ninguém, hora do almoço, entrei no Periscope, não avisei ninguém que eu ia entrar e finalmente entrei, simplesmente entrei. E aí, se você não me segue, você perde essas entradas que são extraordinárias aí para fazer convites especiais para a galera do Periscope. Galera do Periscope é tão especial que o tema de hoje foi escolhido aqui no Periscope. Eu buscava para esse ano uma história inspiradora de Natal. Assim como eu fiz no ano passado, eu acho que muita gente que me segue há muito tempo, e eu faço Periscope há muito tempo, e no ano passado eu fiz uma live especial para contar a história. Oi, Rildo, bom dia, feliz 2017 para você também. No ano passado eu contei a história do Walt Disney. Oi, Alex, tudo bem? Tá em Lisboa, querido? Como tá a vida aí? Muito sucesso pra você, viu, Alex? Que você merece. Parabéns por esse trabalho que você tá realizando, pela coragem de ter ido realizar aí nas terras do além-mar, né? Muito legal, parabéns mesmo. Fico feliz de te ver aqui. E aí, no ano passado, eu fiz uma live especial para contar quem foi o Walt Disney antes do Mickey. Olha o Juliano Sabino chegando aí. Juliano Sabino foi um dos que mais sugeriram esse tema superação e que trouxe o tema
Tony Robbins disse como sugestão para essa live. Então, Juliano, um beijo para você, querido. Então, no ano passado, eu quis contar a história do Walt Disney antes do Mickey. Por que contar o milagre depois que todo mundo... Quer dizer, contar sobre o santo depois que todo mundo já conhece o milagre, fica fácil, né? Todo mundo acredita no Walt Disney, porque a gente nasceu, quem é da minha geração, dos 30 e poucos anos, nasceu na era Walt Disney, né? Nasceu com as princesas de Walt Disney. Então, acreditar em Walt Disney foi muito fácil pra nós. Acreditar que a Disneyland é um lugar de verdade foi muito fácil pra nós. Mas será que foi assim que começou? Tá lá no meu YouTube. Se você perdeu e ficou curioso, vai conhecer a história do Walt Disney antes do Mickey, que foi muito difícil pra ele. E o Mickey não é um rato, por acaso, né? O Walt Disney teve um episódio da vida do Walt Disney que ele precisou dividir a comida dele com os ratos, de tão pobre que ele tava, e ele nunca desistiu do próprio sonho. E era uma história assim, a história do ano passado foi tão poderosa, foi tão especial, foi tão alto, né, alto nível aqui de Periscope, que eu precisava para esse ano superar a história do Walt Disney, ou pelo menos manter o mesmo nível. E eu fiquei por muito tempo, acho que desde setembro eu tô com isso na minha cabeça, de qual vai ser o tema. Você lembra, Lê Lima? Foi muito legal, né, fazer esse Periscope, eu adorei esse Periscope do Walt Disney, foi muito gostoso fazer, eu gosto muito de histórias assim. E, além do mais, no final do ano, o Periscope especial não pode ser só um Periscope parecido com o que a gente faz sempre, porque todos os voos mais altos de todas as semanas, eu sempre dou dicas pra vocês melhorarem na vida, né? Pra gente evoluir, pra crescer. Então, são 7 passos pra alcançar alguma coisa, uma técnica de 5 passos pra determinar. Então, coaching é técnica, coaching é desenvolvimento de habilidades. Você lembra, Alice? Você assistiu? Foi tão legal, eu adorei. Que bom que vocês lembram, sinal que realmente foi legal pra vocês também, né? Não só pra mim. E então eu precisava de uma história à altura, né? Que eu já mantive, já mandei o nível lá em cima no ano passado. E aí eu fiquei atrás de uma história que não fosse uma técnica, que não fosse um processo de coaching. Então, quando o Juliano me trouxe na semana passada e falou assim, Lu, traz o Tony Robbins. Nossa, parece que foi ontem mesmo, tá passando muito rápido esse tempo, gente, uma loucura. Então, aí ele falou, traz o Tony Robbins. E eu fiquei pensando, ok, realmente faz sentido trazer o Tony Robbins, porque, poxa, eu fiz um desafio de 60 dias com um grupo de coaching extraordinário, com base nas chaves do Tony Robbins. Eu emagreci 8 quilos com base nas chaves do Tony Robbins. O Tony Robbins se tornou, esse ano, de tanto eu estudar Tony Robbins, se tornou pra mim um grande modelo. Adriana, obrigada pelos corações. Tô vendo essa chaminé verde aí, é sua, né, querida? Um beijo enorme pra você. Então, eu estudei Tony Robbins o ano inteiro. Tô, assim, super fã do cara, até tenho uma camisa preta, quem me viu lá no Instagram já vestida de Tony Robbins? Eu até já me vesti de Tony Robbins na internet. Então pareceu muito legal pra mim, uhul, né? Pareceu muito legal pra mim, Adriana lá, sabe? Muito obrigada, querida, batendo todos os recordes aí, porque depois a gente sabe quem deu os corações. O Periscope mostra pra gente hoje em dia quem deu mais corações, quem são os top seguidores, e a gente consegue ver aí o carinho de vocês. Muito obrigada, viu? Então, e aí eu fiquei pensando, ok, Tony Robbins legal, gosto da ideia, gosto do cara, né? Tem um monte de coisa dele pra contar, mas a verdade, olha quem chegou, contadora Dair. Tudo bem, contadora Dair? Obrigada pela presença, faz tempo que eu não te vejo por aqui. Um beijo pra você, viu? Tenha uma ótima quarta-feira. Bom dia pra você também. E aí eu fiquei pensando, cara, mas o que eu vou trazer do Tony Robbins? Porque Toninha Robin, Toninha Figueiredo Robbins, uhul! O ano passado, o pessoal do desafio sabe que eu queria toda hora pegar um avião pra Califórnia só pra encontrar com o Tony Robbins. E eu ficava brincando muito com isso. Então, quando o Juliano, que fez parte do desafio, trouxe aí a ideia do Tony Robbins, eu gostei, mas eu fiquei pensando o que eu poderia trazer, né? Porque eu não queria trazer uma técnica. E se tratando do Tony Robbins, a gente sabe, a primeira coisa que a gente sabe sobre ele, que assim, a maioria que é conhecido, né? Que é uma informação conhecida de todas. E se você ainda não assistiu, assista, você vai se surpreender. Que se você gosta aqui do Voe Mais Alto, você vai ficar encantado com Eu Não Sou o Seu Guru, que é o documentário que tá na Netflix sobre o Encontro com o Destino
que é o seminário que o Tony Robbins faz todo ano, há muitos anos. Ele finalmente deixou que câmeras externas, que não fossem as dele, filmassem o evento e fez esse documentário incrível pela Netflix. E lá nesse documentário ele conta um pedacinho da história dele, muito pouquinho. Nos livros dele, os mais famosos estão aqui na minha mão, já vou, de antemão já compartilhar com vocês, porque pode ser que vocês realmente gostem e se interessem e já saibam que. Primeiro que ele escreveu, os dois do Brasil são esses. Ele tem outros em inglês, mas os dois principais são esses. Quem vive me pedindo aí dica de livro, tá aí, dois poderosíssimos. Não são livros, na minha opinião, para quaisquer leigos, embora ele sugere que seja. Eu acho que vai ter alguns trechos que vai ajudar a todos, mas eu sou o Henrico do Periscope da esposa. Oi, Henrico! Que bom que você veio. Tá com o nome de Mariana hoje, vou lembrar disso. Então, esses dois são os principais que ele tem no Brasil. O Poder Sem Limites, que já foi feita várias edições pela editora Bestseller. E o Gigante Desperte Seu Gigante Interior, que se tornou mais famoso. Ele é maior, ó, ele é bem grosso. Eu não achei um livro fácil para quem é leigo. Se fosse o meu primeiro livro de coaching, eu teria achado muito difícil. Na verdade, o Tony Robbins, a expertise dele não é especificamente em coaching, porque ele veio antes da técnica do coaching. O coaching veio depois. Ele vem da PNL, que é a Programação Neurolinguística. Essa é a formação originária do Tony Robbins, por onde ele começou a carreira dele, mas hoje em dia ele é um super coach. Aliás, ele é o coach mais bem pago do mundo, um modelo para mim também como negócios. Manuela, se compra em toda livraria, viu? Tipo Saraiva, Amazon. Eu gosto hoje em dia da Amazon, porque a Amazon anda me conquistando com os bônus especiais e uns preços bem bons. A Amazon, Saraiva, Livraria Cultura, todas as famosas têm. Então, ele fez algo de terapia primal. Olha, é possível, Alice, verdade, eu não encontrei na biografia dele sobre isso, mas vou dizer pra vocês o que eu ia dizer, que a gente vai usar esses livros aqui também na live de hoje. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, foi muito difícil achar sobre a história dele. Eu tive que pesquisar muito sobre a história dele, porque não tem. Então, lá no documentário ele fala um pouquinho, e aqui nos dois livros ele fala também um pouquinho da história dele. Mas ele fala assim, no meio das... Ah lá, comprei o Poder Sem Limites por R$ 49,90. Com desconto, né, Bruna? Se eu não me engano, esse preço é com desconto, preço bom. Faz tempo que eu tenho, então não lembro mais o preço, mas eu acho que esse preço aí tá bom, sim. Então, eu tive que pesquisar, porque eu fiquei muito curiosa, né? Assim como ele próprio sugere, o próprio Tony Robbins, uma das principais técnicas que ele usa com os clientes dele, que daqui a pouco eu vou falar pra você quem são, disponível em francês. Olha, deve ter sim, Henrique, deve ter sim, viu? Ele já deu seminários no mundo todo, então eu acredito mais de 70 países. Então eu acredito que você deve encontrar sim. Esse é mais antigo e esse é mais vendido. Depois os dois são best-sellers, mas se eu não me engano esse aqui, ele é mais novo. Vendeu mais, então talvez você encontre nesse. Não sei, mas deve achar sim. E assim, ele conta sobre a história dele de forma muito esparsa durante o livro, porque o livro dele é sobre técnicas. Então o tempo todo ele fica ensinando a gente a crescer, ensinando a gente a fazer coisas no livro. E também no Netflix, quando a gente vê ele trabalhando no seminário. Então, é muito difícil ele falar dele mesmo. Por isso foi muito difícil. Sucesso tem a cara da mãe. Me marcou quando ele fala, curou a relação dele com a mãe. Vamos falar sobre isso também. Essa parte dele com a mãe é uma parte que é a única parte que ele toca de vez em quando ele traz as técnicas para exemplificar, né? E por que foi importante para mim também buscar a história dele como profissional coach? Porque, aliás, essa live é muito boa para quem é profissional do mundo do coaching também. Se você tem amigos coaches, compartilhe essa live com eles. Porque uma das principais técnicas da programação neurolinguística que o próprio Tony Robbins... Nunca pensou em marcar assim, Bruna? Eu sou enlouquecida dos post-its, né, ó. E aqui, ó, só tem amarelo porque eu tinha acabado os coloridos. Então, ele próprio ensina a técnica do que a gente chama no coaching de modelagem. Modelagem é quando a gente escolhe alguém que para nós é um modelo e copia essa pessoa.
copia nas habilidades que a gente quer aprimorar. Então, digamos assim, eu quero aprimorar a minha oratória. Então, eu, como uma pessoa que admira oradores, eu escolho, sim, eu uso PNL, Mariana não, né, Henrico? É automático responder. Uso PNL, uso como plano de fundo. Na verdade, a minha ciência principal continua sendo coaching e continuará sendo. Coaching é muito mais moderno que PNL, mas tem em si algumas técnicas de PNL, sim. Na técnica de modelagem, a gente escolhe um modelo. Então, digamos que eu queira aprimorar minha oratória. Então, eu busco um modelo que pra mim é um modelo de oratória, que fala muito bem, e procuro copiar o modelo. E pra gente fazer isso com eficiência, a gente precisa descobrir a história dessa pessoa. Pensar como ela pensa, entende? Como se a gente estivesse entrando, fazendo a empatia completa com ela. Embora ela não esteja aqui na minha frente, eu posso criar empatia com ela e eu posso usá-la como um modelo, mesmo se não fosse uma pessoa viva. Mais uma vez, alguém me fez essa pergunta. Eu posso modelar alguém que não está mais vivo? Pode. Eu modelo, por exemplo, Napoleão Hill. Já morreu faz tempo, o velhinho já tá lá no cantinho dele, sei lá onde que ele tá, e eu continuo modelando ele. Então eu modelo o Tony Robbins também, tanto que eu tenho uma camisa, me visto de Tony Robbins, às vezes pra encenar o personagem quando eu preciso, e faz todo sentido pra mim. Então por que não a gente ir atrás da história desse cara? E aí eu vou dar as fontes aqui pra vocês, além dos livros, além do Eu Não Sou o Seu Guru, que eu vou fazer um paralelo com a história que eu encontrei aqui. Eu encontrei uma biografia feita por uma televisão americana, que foi mostrada na televisão americana nos anos 90. Então, é possível que eu tenha, o que eu vou contar aqui pra vocês, é possível que seja alguma coisa jornalística. Ele também dá depoimentos, pessoas da família dele, a mãe dá depoimentos, que foi muito interessante pra mim, porque depois a mãe dele desaparece da história, a gente vai ver isso aqui. No Eu Não Sou o Seu Guru, ninguém entrevista a mãe dele, e todo mundo sabe que ele tem problemas com a mãe. Ele tem muitos problemas com o pai. A Alice Duarte vai adorar saber a história dele, porque a Alice Duarte, aliás, a Alice Duarte tá fazendo um trabalho magnífico no Periscope. Alice, dá um oi pra galera aí, pra galera te seguir, pra quem ainda não te segue. Oi, Carol Messias! Beijo, sua linda! Alice, dá um oi pra galera aí poder clicar em você. Olha lá, esses beijinhos lindos são da Alice Duarte, que é super afinada comigo aqui no Periscope. Eu adoro o trabalho da Alice. Ela tá se aprimorando cada vez mais, fazendo Periscopes inovadores. E a gente vai trabalhar juntas no ano que vem. Né, Alice? Tô super feliz com isso, tô super ansiosa. Então, sigam, eu já falei, a Carol Messias, foi a Alice Duarte que eu falei pra você naquele dia que eu estava com você, foi sobre a Alice Duarte. Então sigam esta pessoa que vai adorar saber a história do Tony Robbins, porque ela trabalha com constelação familiar. Então vamos entender esse bololô da história do Tony Robbins, quem ele foi até ele se tornar? Será que ele foi igual ao Disney, que antes do Mickey sofreu um pouquinho? O que vocês acham, hein? É difícil achar detalhes biográficos dele, que bom, é muito difícil mesmo. Foi bem difícil, foi o que eu falei. Então eu vou aqui, na verdade, não sei tudo. Tem algumas coisas da história que eu tentei levantar a todo custo na internet, eu não achei. Então eu vou compartilhar com vocês algumas dúvidas que eu tenho, que se vocês souberem, vocês me ajudem aí. Eu sigo o Tony Robbins em todos os canais de redes sociais. Eu sou tipo a seguidora dele, tipo o stalker dele. Sei tudo que ele faz, sei tudo que ele faz atualmente. Só que atualmente ele virou um personagem, virou uma celebridade. Então ele posta, claro, assim como a gente deve fazer na nossa rede social também, ele posta o que ele quer que as pessoas vejam, né? Ele não posta tudo, né? E aí a gente sempre fez... Então, Henrico, tudo que eu vou contar hoje pra vocês eu só achei em inglês. Eu só achei em inglês, especialmente num documentário de uma televisão americana, que foi passado lá na televisão americana, tipo no final dos anos 90, não era nem anos 2000, então ele era bem novinho ainda. A história dele ainda tava, né, acontecendo, o sucesso dele tava no auge da época da PNL. Então eu precisei complementar, obviamente, com o Poder Sem Limites, o Desperto Gigante Interior e outras informações da internet, mas a internet é muito crua. E a impressão que eu tive é que ele próprio escolhe as informações que ele divulga, então ele não mostra. Por isso vai ser muito importante a gente falar disso hoje. Por isso eu peço mais uma vez, compartilhem essa live agora. Compartilhem essa live agora nós já estamos em 600 pessoas ao vivo. Compartilhem essa live agora com seus
seus amigos que são coaches, os seus amigos interessados em desenvolvimento de pessoas. E aí eu já vou avisar vocês o seguinte, hoje, como é uma live especial, vai ser um pouco diferente. A história é comprida. Eu provavelmente vou me alongar mais do que o normal hoje, vou fazer uma live mais comprida do que o normal, porque é uma live especial de Natal. Vou contar a história do Tony Robbins e vou me alongar um pouco mais do que o normal. Então já aviso vocês que essa live vai ser um pouco mais longa do que tem sido as últimas. E também quero avisar vocês que eu não vou conseguir responder as perguntas de vocês todas ao mesmo tempo, porque eu vou usar aqui uma cola grandona, porque eu, obviamente, tenho muitos dados, né? E eu preciso... obrigada, mãe, por convidar os seguidores. Se vocês puderem também convidar os seguidores de vocês. Se vocês ainda não convidaram, por favor, convidem. Então, aqui hoje vai ser diferente. Hoje eu não vou interromper o que eu tô falando pra responder perguntas. Então, vou abrir um espaço no final. E se vocês quiserem ir comentando entre vocês, quero pedir ali ajuda de quem tá aí, quem é coach. Eu sei que a Carol Messias tá aí, pode me ajudar. O próprio Juliano Sabino tá aí, pode me ajudar, que já é um especialista de Tony Robbins. Alice Duarte, que tá aí. Raquel Elias, obrigada, convidou os seguidores, querida. A Lê Lima também, que é coach, também tá aí. Vai ficar gravada, Lê, e eu espero que dê tudo certo pra colocar no YouTube depois. Então eu quero pedir ajuda de vocês pra responderem as perguntas que as pessoas fizerem ao vivo. Posso contar com isso? Posso contar com essa ajuda de vocês? Porque eu confio... assim, muito em cada um de vocês, que eu falei os nomes de vocês aqui agora. Quero pedir aí, se vocês puderem, me dar um pouquinho dessa generosidade do grande trabalho de vocês, porque eu não vou conseguir responder, mas eu não quero que as pessoas fiquem sem respostas. Então, se vocês puderem ir respondendo as perguntas enquanto a gente tá na live, eu agradeço demais. Muito obrigada por isso. Posso contar? A Lelima, Juliano, Carol, Alice, que tá aí, o Henrico também, que também é o especialista de Luciana, que tá aí desde o início, o Henrico, que tá usando o nome de Mariana hoje. Segue a Voe Mais Alto desde o comecinho, né, Henrico? Super carinho por você. Então vamos começar. Quem foi esse grande cara? Eu vou botar óculos aqui, vocês me desculpem, mas, né? Vamos lá? Posso? Vamos falar disso? Então hoje vamos fazer a história do homem aqui. Bom, Tony Robbins sempre foi da Califórnia. Ele nasceu numa cidade chamada Azusa. Eu acho que em inglês ele próprio pronuncia assim também, Azusa. Escreve Azusa, né? Eu acho que Azusa deve ser a pronúncia correta. E ele diz o seguinte, ele fala muito legal, ele começa inclusive o documentário dele falando a seguinte coisa: eu sou um garoto de Azusa, na Califórnia, que não tinha certeza de quase nada, só de uma coisa: eu não iria crescer e ter uma família que passaria por tudo que eu passei. Então eu criei essa porra de Tony Robbins, a porra é dele, tá? Eu o construí, eu o criei, ele era eu, mas eu construí esse filho da mãe. E aí a gente já começa despertando uma intenção de entender como é que ele construiu esse personagem que ele é hoje. E eu achei isso muito honesto da parte dele, dizer, aliás, porque modelagem, quando a gente apresenta modelagem no coaching, alguns clientes perguntam, mas não seria encenar um personagem? Isso não seria errado? Isso não seria, né, incoerente? E o que ele quer mostrar aqui é que você é possível, ele acredita, né? Que é possível a gente descobrir quais são as nossas crenças e valores, e aí a gente descobrir quais são as crenças e os valores que controlam a gente. E ele acredita que nós podemos literalmente nos recriar. Ou seja, que não importa o que aconteceu com você até o seu dia de hoje, não importa qual foi a história que você teve até aqui. O que importa de verdade é quem você quer ser daqui em diante. E você tem o poder, a liberdade e o direito de criar o personagem que você bem quiser. E ele criou o que ele chama de essa porra de Tony Robbins. Tony, a gente vai entender já, porque o nome dele é Anthony. E ele usa o nome de Tony quando ele cria o personagem lá no comecinho. O personagem ele vai criando ao longo da vida, né? A persona seria o termo correto. A persona, que é o termo que a gente usa na psicologia. Os livros e seminários dele já inspiraram mais de 50 milhões de pessoas e transformaram suas vidas. Ele é conhecido pelas suas 3 últimas décadas, são mais de 30 anos de trabalho no ramo do autoaperfeiçoamento. São mais de 4 milhões de pessoas no mundo que já participaram dos seus eventos ao vivo, que são traduzidos para mais de 70
Eles já foram feitos em mais de 70 países e são traduzidos para as línguas de todos esses países, que agora eu não tenho o número de quantas línguas são especificamente. Lista de pessoas que ele já ajudou, assim, só para trazer uma autoridade básica antes da gente começar a historinha de criança dele. Bill Clinton, Nelson Mandela, Princesa Diana, Mikhail Gorbachev e Madre Teresa. Pouco ou não? Tá bom pra vocês ter esses clientes aqui na lista do portfólio, no portfólio de clientes, na carteira de clientes? Tá bom pra vocês? E aí ele faz uma pergunta pra gente, que ele, na verdade, ele faz essa pergunta o tempo todo, que é uma pergunta que apoia também os meus processos de coaching, que ele fala assim: para chegar ao meu destino final, eu tenho que ser mais inteligente. Quem eu quero me tornar? Qual é o meu destino? Né? Ele é super o cara, né? É isso. E aí a gente também tem que se fazer essa pergunta, né? Quem eu quero me tornar e como eu vou ser mais inteligente daqui em diante para chegar nesse cara que eu quero me tornar. Tony Robbins, se chama Anthony Robbins, e nasceu no dia... Ele já é diferente, olha só. Ele nasceu no dia 29 de fevereiro. Eu bati o olho e falei, puta, o cara já é diferente de nascimento. Porque o cara... só faz aniversário em bissexto, deve ser por isso que ele é jovem como ele é, né? Aí ele só faz aniversário a cada 4 anos no dia do nascimento dele, que é 29 de fevereiro, no ano de 1960. E ele era o mais velho de 3 irmãos. E eu acho admirável que ele nunca fale disso nos documentários. Ele sempre fala da mãe, às vezes do pai, e nunca comenta dos irmãos. E no documentário biográfico que eu assisti... uma das pessoas que dão depoimento é um tio e a outra pessoa que dá depoimento é uma das irmãs. O outro irmão não aparece, mas uma das irmãs aparece e depois essas pessoas nunca mais aparecem desde os anos 90, desde o começo, assim, final dos anos 90 para 2000 até os dias atuais. Então, eu não sei dizer pra vocês, eu procurei muito o que aconteceu entre os anos 2000 e o ano de 2016 com a família dele, se ele se relaciona com as pessoas ainda, qual foi o final da história. E a verdade é que eu não encontrei nada. Então, se alguém tiver algo para complementar, eu agradeceria muito e pode ficar à vontade para fazer isso. E aí, primeira coisa interessante que eu descobri sobre Tony Robbins, ele não se chama Tony Robbins de nascimento. O sobrenome dele é Mohorovic. Não é, deve ser assim que se pronuncia. Mas olha que interessante, ele não é de sobrenome Robbins. E ele tem pai biológico. O pai biológico dele, chamado John Mohorovic, deve ser algo assim, né? Deve ser lá dos alemães e suecos e coisas do gênero. Né? E aí, perdão pela má pronúncia. O pai biológico dele era ator. Né? Lembrando que ele é da Califórnia, Hollywood, tá ali. Ele era ator, só que ele era um ator de filmes pequenos, de filmes classe B, como eles chamam no documentário. E filmes muito pequenos, fazendo papéis muito pequenos. Então, na verdade, ele nunca conseguiu se sustentar na carreira como ator. Ele se sustentava gerenciando um estacionamento. E dizem que ele era muito calado e ele viajava muito. E os pais dele, o pai e a mãe, que se chama Nick Robbins, e essa sim a gente ouve falar muito, eles tinham muitos problemas no casamento e eles se separam quando Tony tinha 7 anos. Uma idade que quem é da psicologia sabe que é a idade em que a gente está formando a nossa personalidade, formando mesmo o nosso modo de ver o mundo, né? Assim, fazendo as nossas opiniões e se relacionando com as pessoas. É uma idade muito relevante na psicologia. E justamente quando ele tinha essa idade, a mãe dele, que já rolou aqui uma alienação parental, que é como a gente chama no mundo da justiça aí, ela fez com que o Tony era o mais velho, depois dele tinha 2 irmãos mais novos, que não era escadinha, assim, ele era um pouco mais velho do que os outros irmãos, tipo, quando ele tinha 7, os irmãos eram, tipo, pequenininhos, devia ter 3 aninhos, assim, 3, 4 anos, o irmão e a irmã dele. E aí a mãe dele, que vivia brigando com o pai e tal, ela fez com que ele escolhesse, ela obrigou ele a escolher com quem ele queria ficar. Olha que decisão difícil para uma criança de 7 anos, que tinha um ótimo relacionamento com a mãe até então, que a mãe era meio apaixonada por ele.
E eles tinham uma relação muito mais profunda, até porque o pai era ator, viajava muito e eles eram muito pobres. Eles não tinham grana, né? O que era típico também na época dos anos 60, mesmo nos Estados Unidos, que a gente tava em plena Revolução Industrial, né? Então as pessoas pobres eram pobres, ponto final. E eles estavam lá, o pai dele estava tentando ser ator e a mãe dele, olha que curioso. E aí foi uma conexão incrível com o meu Periscope passado, porque não tem nada a ver, mas tem a ver com o Periscope anterior. A mãe dele, a Nick, ela é filha de um dos animadores do Walt Disney, que trabalhava lá, então, em Los Angeles. Aí eu falei, nossa, o Walt Disney, Periscope passado, eu nunca imaginei que tivesse nenhuma conexão. E existe essa conexão, interessante, né? E, enfim, eles queriam ser famosos, eles eram pessoas que estavam lá em Hollywood tentando a fama desde essa época e não conseguia nada. E a mãe dele fez ele escolher. E ele diz que chorou e que ficou em silêncio. E a mãe dele interpretou então que ele queria ficar com o pai, como se uma criança de 7 anos tivesse condições de tomar essa decisão, né? Então, obviamente, já não foi sadio desde então. E aí, ele traz no documentário, com palavras dele, algo que ele fala sobre isso, sobre a mãe, e a gente vai investigar agora sobre a mãe. Mas antes de dizer sobre a mãe, eu vou dizer o que ele próprio diz, eu vou abrir aspas, que ele fala com as palavras dele. A vida não é tão simples como preto no branco. Minha mãe me descia o cacete. Traduzido para o português, tá? Minha mãe me descia o cacete. Ela me amava. Olha que conflituoso, né? E ele disse isso hoje em dia, foi gravado em 2014, o documentário da Netflix, ele disse isso hoje em dia, tá? Ele não disse isso quando ele era criança, ele disse agora. A vida não é tão simples como preto no branco. Minha mãe me descia o cacete, ela me amava. Ela tinha medo de eu ir embora. Eu era a fonte dela para tudo. Eu a culpo por toda a beleza em minha vida, porque nesse momento ele fala de culpa lá no documentário. Eu a culpo por ter a mãe que tenho. Eu valorizo minha esposa porque sei como é o oposto. Eu a culpo pela minha capacidade de sentir e de me importar. Eu a culpo pela minha fome insaciável de acabar com o sofrimento das pessoas. Porque eu sofri demais. E se ela tivesse sido a mãe que eu queria, eu não seria o homem do qual eu mergulho. E essa é a verdade. E sabe qual é o problema de vocês nesta sala? E aí ele aponta para as 2.000, 3.000 pessoas que estão lá na frente dele. Vocês acham que não deveria tê-los. São os problemas que nos fazem crescer, são os problemas que esculpem nossa alma, os problemas nos fazem ser mais. E se entendermos que a vida está sempre acontecendo para nós e não conosco, fim de jogo, toda a dor e o sofrimento desaparecem. Ele encontrou aqui uma fórmula para lidar com toda essa dor e esse sofrimento que essa mãe causou nesse filho lá com 7 anos e que causou ao longo de toda uma infância e uma juventude. O que aconteceu então? Vamos contar a história do que aconteceu. A história foi assim. A mãe dele então, depois que se separou lá do pai, quando ele tinha 7 anos, e deixou ele com o pai, ela foi embora com seus 2 irmãos, separando os irmãos. Então, ele ficou sozinho com o pai, solitário, porque o pai viajava muito. Então, desde esse momento, ele já foi procurar nos livros um passatempo, né? Ele era uma criança solitária, provavelmente um pouco considerada precoce na época. Bom dia, Shirley, bem-vinda. Considerada precoce na época. Então ele vivia passando o tempo dele lendo, mas com muita saudade dos irmãos e sofrendo muito, porque ele ficava muito solitário. O pai dele que ficava atrás de filmes e gravações, imagina, viajava, não ficava em casa. Devia ter aquela vida do que é, né, o business show, que a gente sabe como é, e sempre foi assim, mesmo nos anos 60, né? E a mãe dele se casou de novo. A mãe dele se casou de novo e ela trouxe, quando ela casa de novo, ela traz o Tony para viver com os irmãos e o novo casal. E aí não explica muito bem como é que isso aconteceu. E eu fiquei me perguntando como foi a saída desse pai da vida do Tony. Não temos essa informação posterior. Porque ele foi morar com o pai, meio que não a contragosto, claro que ele queria ir morar com os dois, porque ele era uma criança de 7 anos, não ia ter condições de escolher com quem queria ficar. E aí, indo morar com o pai, ficou muito sozinho. A mãe, 2 anos depois, ele já tinha 9, traz ele de volta para um novo casamento. E esse pai, o pai biológico, ninguém mais sabe o que aconteceu na história.
E aí ele vem viver, né, com essa nova família, só que em 2 anos esse casamento acaba. E aí quando o Tony tem 13 anos, a mãe dele se casa pela 3ª vez. Desta vez com um cara chamado Jim Robbins. Agora sim, com 13 anos, o sobrenome Robbins aparece na vida de Tony. O Jim Robbins era um jogador semi-profissional de beisebol. E eles continuavam sendo muito pobres. Inclusive, nesta época, o Tony ele conta que ele se vê numa situação em que ele se sente feliz por ter uma família, inserido na família, com os irmãos de novo, e finalmente com uma figura paterna, aparentemente responsável, o Jim Robbins, casado com a sua mãe, que aí a gente vai ver mais pra frente, que ela também era alcoólica, ela abusava de remédios e ela não era, né? Bom, já mostrou desde o início que ela não tinha uma atitude muito saudável perante a família, né? E eles eram muito pobres, inclusive ele conta nesse documentário que eu assisti pela televisão americana lá nos anos 90, coisas que ele não conta atualmente, que ele teve um dia de ação de graças, que para os americanos chega a ser mais importante do que o Natal, né? Como é o Natal para nós, que eles não tinham comida. Isso ele conta de uma forma muito emocionante. Eu, com muita empatia, me emociono também, né? Porque um menino de 13 anos, que eles só tiveram o que comer porque eles receberam uma doação para um homem que é quem ele é hoje, eu imagino como isso deve ser tão forte, né, para ele. E com essa idade, ele fez uma promessa a ele mesmo, de que ele teria sucesso em sua vida, para que nem ele, nem a sua família precisasse passar por isso. E ele diz, olha que interessante, como é interessante. Esse pensamento na cabeça dele vinha se formando ao longo dos 7 anos anteriores, dos 7 aos 13. Mas a decisão que ele toma, e ele diz isso, que todas as vezes que a gente muda na nossa vida, que a gente busca uma mudança, é uma decisão tomada em apenas um momento. É uma decisão que você internamente diz, basta. Já fizemos Periscope sobre isso aqui. Basta. Eu não vou aceitar mais isso na minha vida. Nem pra mim, nem para os meus. E aí ele toma essa decisão aos 13 anos. E olha que interessante. A vida dele começa a mudar a partir daí. Embora ele ainda não soubesse que isso estaria acontecendo mais pra frente. Por isso que olha como é interessante a gente, é um mistério, né? O futuro é um mistério, né? A gente tem que trabalhar com a orientação do que a gente quer claramente pra nós. Porque o futuro é um mistério e o universo reserva maravilhas pra gente. E o Jim passa a ser uma influência paterna muito forte pro Tony. Então ele, como sendo um jogador de beisebol, o Tony começa a admirar esse pai que adota legalmente o Tony Robbins e dá pra ele o sobrenome Robbins, né? O que já é uma coisa interessante para alguém que tem pai, né? Então eu imagino que isso deve ter sido de verdade extremamente doloroso, né? Extremamente doloroso para ele. Mas a dor fez com que ele tomasse a decisão de dizer, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida e eu vou fazer o que for necessário para isso. Dentro dos meus valores e das minhas crenças, o que torna tudo mais nobre e tudo mais difícil, vamos combinar. Porque é muito mais fácil se desviar para os caminhos errados do que ir para o caminho do trabalho, do suor e da imaginação, né? E aí, pela primeira vez na vida, ele sente então que ele faz parte de uma família, porque ele é adotado, e esse Jim, que é o jogador de beisebol, ele começa a fazer muita influência no Tony. E olha que interessante, aí vem um espírito empreendedor, que a gente percebe também que é inato, né? Porque ninguém nunca ensinou, ao contrário, ele foi desacreditado, né? Ele com 13 anos decide começar a escrever. E aí quem gosta de escrever vai se lembrar que com 13, 12 anos começa essa vontade, né, de a gente executar os nossos talentos. Quando o talento é algo que está ao nosso alcance, como escrever, por exemplo, ou se comunicar, ou aprender sobre o mundo, a gente já percebe que já existe uma coisa inata aqui, um espírito empreendedor que faz com que a gente se coce e vá procurar algo para fazer. E esse algo para fazer que ele foi procurar foi escrever sobre beisebol. E ele começa a pensar, olha que cabecinha diferente, começa a escrever sobre beisebol, eu entendi muito bem aonde, eu imagino que seja tipo no jornal da escola ou algo assim, que para os americanos essas atividades extracurriculares são muito fortes, né? Que pena que para nós não é assim. E ele teve a oportunidade de conhecer jogadores famosos, porque ele não apenas se conteve em só comentar o que acontecia. Então, como ele tinha 13 anos e os jogadores
na época achavam isso interessante, eles davam entrevista pro Tony. Então, desde essa época, olha que interessante, ele começa a perguntar para as pessoas de sucesso o que elas fazem para ter sucesso. E ele começa com jogadores de beisebol, porque ele começa com a paixão de menino de 13 anos, né? E foi quando ele começa a assinar o nome Tony. Então, pra mim, aqui quem é psicólogo ou coach vai conseguir fazer essa análise junto comigo. Quando ele começa a assinar o nome Tony, ao invés de Anthony, né? E aí ele assina já o sobrenome dele, que passa a ser o sobrenome legal dele, o judicial, porque com a adoção do Jim Robbins, né, como pai, ele começa a se chamar, ao invés de Anthony, aquele sobrenome que ele tinha, que eu acabei de esquecer, que é sobrenome difícil lá, ele passa a se chamar Anthony Robbins. E ele começa a assinar espontaneamente os artigos que ele escreve sobre beisebol com o nome Tony Robbins, que vem coroando essa decisão que ele tomou lá com 13 anos. Então, quando a gente toma a decisão de mudar, você vê como é claro. Não importa quantos anos tem, não importa quanto tempo demora a mudança. Exato, ele assume uma personalidade. Ele começa a criar o que a gente chama de persona, né? O personagem Tony Robbins que ele criou para si. E que é absolutamente legítimo, porque é ele mesmo vivendo sua melhor versão. Ou pelo menos buscando viver a sua melhor versão, né? E aí, com 15 anos, ele começa a ter muito sucesso já. Claro, para a idade dele, comparado com meninos da idade dele. Então, com 15 anos, ele começa a aparecer. Porque ele começa a escrever os artigos e ele começa a se relacionar com as pessoas do beisebol, que eram os jogadores famosos da época. Então, imagina, é como se ele fosse um menino de 13 a 15 anos entrevistando caras como tipo Neymar e os ídolos, né, do nosso futebol, que no beisebol, na Califórnia especialmente, o beisebol era, nessa época ainda é, o esporte preferido da molecada. Então, ele começa a fazer sucesso, só que a mãe dele... E aí, aqui eu vou contar pra vocês duas versões da história. Agora eu vou contar pra vocês a versão jornalística que eu assisti no documentário que passou lá no final dos anos 90 na televisão americana. Lá no documentário diz apenas assim, que ela se tornou super protetora, de forma exagerada. Ela tirou dele todas as atividades que ele tinha, inclusive proibiu ele de ir pra escola. Que era a coisa que ele mais gosta, porque era onde ele fazia o jornal e era onde ele era o famosão lá. Porque imagina, ele já era um comunicador, ele é inato, né? Então ele já tinha os amigos dele e tal, e aí, inclusive, tirou ele da escola. E nessa idade, ele foi obrigado a assumir o papel de homem da casa. E sua mãe passou a depender dele pra tudo, incluindo cozinhar, arrumar coisas quebradas, fazer compras no supermercado. E quando eu vi isso, eu falei, mas até aí, desculpa, mas... também não dói ninguém ajudar, não dói ninguém ajudar a mãe fazer supermercado com 15 anos, também não é tão criança assim. Aí até aí eu comecei a achar bem brando, na verdade. E aí começou umas partes aqui que aí fica lá nos anos 90, fica em dúvida sobre qual é a gravidade da coisa. E aí diz que ele simplesmente, como a mãe dele demandava muito, diz que ele não tinha tempo para ser um jovem da idade dele e para curtir a adolescência. E que isso foi muito difícil para ele, porque ela era muito severa nas punições. E aí, com 17 anos, ou seja, 2 anos depois, ele decide sair de casa e viver sozinho. Tá? Então, isso é o que diz no documentário. Que a própria mãe dele, inclusive, depõe lá no documentário. Ela dá o depoimento dela. Aí, eu vou fazer um paralelo aqui com vocês, pra vocês me ajudarem a fazer uma análise dessa questão. Porque até aí eu achei que não dói ninguém ajudar a mãe a fazer supermercado. A parte dela depender dele pra tudo pareceu subjetivo pra mim. Não ficou claro pra mim. Mas aí ele, com as palavras dele, diz no documentário do Eu Não Sou o Seu Guru, e eu vou colocar entre aspas, tá aqui, com as palavras dele. Anos depois, foi gravado depois em 2014, ou seja, né, já um cara já maduro, um cara já elaborado, um cara que já tratou a si mesmo, como disse a Alice aí que resolveu, ele já resolveu essas coisas com a mãe dele, mas ele diz o seguinte: a essência de tudo foi ter uma mãe que me amava, mas tinha uma vida instável. No começo, eu achava que era daquele jeito. Eu não percebia que ela era uma alcoólatra e viciada em analgésicos, porque aquele era o mundo que eu conhecia. Eu era a pessoa que fazia tudo, pois minha mãe não saía de casa.
Aí essa parte do minha mãe não saía de casa, com ela era alcoólatra e viciada em remédio, em analgésicos, começou a me acender uma luz, assim, opa, não é simplesmente só ir no supermercado, tem uma coisa aqui. E aí, continuando. Eu era a pessoa que fazia tudo, pois minha mãe não saía de casa. Eu tinha que ir ao farmacêutico e convencê-lo a me dar mais um Valium, porque ela tinha perdido o frasco dela, sem nem perceber que ela estava tomando cada vez mais daquilo. Então aqui sentimos assim uma responsabilidade dada a um menino de 13 a 15 anos e possivelmente desde sempre, desde os 9, quando ele volta a morar com a mãe, depois de a mãe ter se separado com o pai. 3 casamentos da mãe até então, né? E a gente se pergunta, bom, então talvez não seja só isso. Tem aqui uma culpa, tem uma responsabilidade colocada nos ombros de uma pessoa que não deveria estar responsável pela felicidade da mãe, afinal de contas ela era adulta e ele era um menino. E aí a gente consegue perceber o que ele continua falando em seguida. Ele fala assim, e ela desenvolveu dependência por mim. Quando eu ia para a faculdade, ela fez tudo para impedir. Que ele não fez, aliás, eu não sei se hoje em dia ele já fez, eu acho que já, mas eu não tenho essa informação também precisa. Então, como eu não tenho informação precisa, eu tenho dúvidas. Eu sei que ele já fez um monte de formações, mas eu não sei se ele fez faculdade. Não por não querer que eu não porque ela não queria que eu estudasse, mas porque não queria me perder. Ela foi ficando mais violenta, ela tinha só 1,55 m. Mas me pegava pelos cabelos e me arremessava contra a parede. Ou dizia que eu estava mentindo sobre algo. Jogava sabão líquido em minha garganta até eu vomitar. Coisas malucas. Então, perfeita senhorita. Deve ser pra mim esse comentário, mas caiu bem na hora, né? Engraçado, mas triste, né? Então, eu imagino que quando uma pessoa vai num documentário da Netflix, no ano 2014, com a idade que tem, com a maturidade que tem, e sendo a maior referência do mundo em sua área de trabalho, quando ele diz coisas graves como ela jogava sabão líquido em minha garganta até eu vomitar, eu posso imaginar, e psicólogos de plantão aí podem me ajudar, que isso foi só o topo do iceberg, que o que a gente não sabe é muito maior e muito mais profundo, né? E aí ele diz em seguida, e aí a gente percebe que realmente existe um tratamento e que existe solução para todas as coisas, incluindo essas. E eu quero falar isso com muito respeito, porque a gente não sabe se você que tá aí do outro lado dessa telinha, de repente já passou por isso, já assistiu pessoas passando por isso, enfim, são coisas que a gente tem que respeitar, porque é legal a gente falar disso, porque a gente vê a pessoa, a gente não sabe o que ela já passou, né? A gente não sabe que problemas ela carrega, a gente vê a cara, a gente não vê o que tá por dentro, né? E é interessante isso, ele ficou com respeito por ela. Olha só o que ele diz aqui. Mas não quero difamá-la. Sem minha mãe, eu não seria quem eu sou. E aqui é o pulo do gato. Isso me fez virar um psicólogo na prática. Eu descobri como mantê-la estável, como não deixar meus irmãos serem afetados por isso e como agradá-la. Isso me fez ter uma determinação, porque eu precisava achar um jeito de dar uma vida diferente disso para minha família. Você vê o que ele corrobora, que o que ele consolida nesse final foi a decisão que ele tomou lá com 13 anos, que ele ia dar uma vida diferente para ele próprio e para a família dele. Era uma decisão de que os filhos dele ou quem fosse viver com ele não ia mais passar por isso. E isso fez com que ele tivesse a força e a determinação para simplesmente enfrentar tudo que ele enfrentou a seguir. Vamos ver o que ele enfrentou? A partir daí, porque aí é a história do menino até os 17. Vamos seguir. E ele viveu sem dinheiro, sem comida e trabalhou como limpador até de madrugada, enquanto estava na escola. Por causa disso, ele acabava se atrasando ou faltando na escola e foi convidado a sair da escola. E depois disso, ele foi procurar um emprego em vendas. Olha só da onde vem, você vê que nada é por acaso, né? O cara já era um comunicador, porque ele já escrevia para o jornal, e ele vai trabalhar com vendas. Então, ele já ganha na prática essa persuasão, ele já experimenta pessoas, ele já ganha porta na cara, que porta na cara é a coisa que mais deixa a gente bom em vendas, né?
Depois disso, ele foi procurar um emprego em vendas, já que pagava um pouco melhor, porque ele queria uma vida melhor. E ele não precisava ter experiência, porque ele tinha só experiência como limpador e ele era um garoto. E ele provou ser um verdadeiro homem de vendas, persuasivo e natural. E nesse emprego, ele ganhou dinheiro sozinho para comprar o seu próprio apartamento. É só numa área de vendas mesmo que se ganha bem assim quando você é jovem. Isso é um dinheiro honesto e justo. Quando se ganha, e as pessoas às vezes falam muito de vendedores e tal, mas o bom vendedor faz a sua própria grana. E isso tá aqui, ó, com essa idade. Ele foi viver sozinho um apartamento que era dele próprio. Imagina, tanta gente com muito mais idade, mais velha até do que ele, que até hoje não conseguiu, né? E onde vivia sozinho e conseguia se sustentar. E nesse trabalho, olha como as coisas vão acontecendo quando a gente se coloca na direção dos nossos objetivos. Simplesmente as coisas vão acontecendo aos poucos. Né? Ele não sabia como ele ia se tornar o Tony Robbins, ele sabia que ele queria ter uma vida diferente para ele e para a família dele. Esse era o objetivo. Nesse trabalho, ele teve uma cliente com quem ele namorou, que gostou muito do seu jeito de falar e dizia para ele que ele podia mudar a vida das pessoas. E ela começou a encorajar ele a pensar dessa maneira. E nessa época, vamos lembrar, vamos fazer aqui um comparativo. O que acontecia na Califórnia? Isso era ano 78, 1978. O que acontecia na Califórnia nessa época? Na Califórnia nessa época era a meca de quem procurava uma vida mais espiritualizada. Ainda é. Né? Ainda é. Nos Estados Unidos, ali a região da Califórnia, toda a parte ali, São Francisco, Los Angeles, a praia de Santa Mônica, tem aquele pessoal natureba que consome orgânicos, que faz yoga na praia, que é famoso por isso. Né? Então a galera hippie dos anos 70, que tava naquela coisa do tipo paz, amor, que era super a vibe da época, a Califórnia era a meca dessas pessoas. Era o lugar para onde todo mundo, do mundo inteiro ia, os hippies, os caras, tipo, lá procurando paz e amor na Kombi, era onde eles iam, era pra Califórnia. Então foi lá na Califórnia que começou essa ideia do autoaperfeiçoamento, né? Ainda lá na época dos hippies. Então, e aí, olha que interessante, aí ele tem um cliente que fala pra ele sobre um tal de Jim Rohn, o Jim Rohn, né? Rohn fala. Jim Rohn. Jim, que era o mesmo nome do pai adotivo dele, do padrasto, pai adotivo dele. E Rohn, Jim Rohn era simplesmente o pioneiro nesse assunto. Era o cara que começou com essa coisa do autoajuda, na época se chamava, né? A coisa de ir buscar o autoaperfeiçoamento. E aí ele fica sabendo sobre esse cara, que era o Jim Rohn, que já morreu, ele morreu em 2009. Escreveu livros incríveis e fantásticos. Quem gosta de dicas de livros tops aí, ó, Jim Rohn, vai buscar aí na Amazon, vocês vão achar coisas incríveis, inclusive em português, best-sellers e tal. Ele começou isso. E ele fazia nessa época seminários que já atraíam milhares de pessoas. E aí ele foi fazer o seminário do Jim. E aí quando ele entra no seminário, foi o primeiro contato que ele teve, foi o primeiro contato, obrigada Juliano, é assim mesmo que escreve. Foi o primeiro contato que ele teve com esses seminários tipo de melhoria de pessoas, né? De autoaperfeiçoamento. E aí ele percebeu que era possível ajudar as pessoas a mudarem as suas vidas. E ele adorou essa ideia. Ele pisou lá e ele falou, cara, putz, como é que faz isso? Foi a mesma sensação, me identifiquei que foi a mesma sensação que eu tive quando eu pisei a primeira vez na minha escola de coaching. E eu fui também igual ele, tipo, legal isso aí, eu vou lá ver como é que é. Quando eu piso e começa o negócio, eu falo, cara, peraí, é isso? Eu posso fazer isso! E aí ele sentiu essa energia e eu senti a empatia completa aqui, porque eu senti a mesma coisa quando eu fui o primeiro dia da minha vida na Sociedade Brasileira de Coaching. E aí eu tive uma mestra incrível, que foi a Eliamar Fernandes, e quando eu ouço ela falando disso, e ela foi o meu Jim Rohn, né? Assim, pelo menos, não o primeiro de todos, porque a gente já vem de uma era do autoaperfeiçoamento. Eu leio coisas de autoaperfeiçoamento, psicologia e etc. Oi, Paola! Beijo, querida. Desde que eu tenho, tipo, 12 anos de idade. Na mesma época que o Tony foi escrever artigos de beisebol, eu também escrevia, na época não tinha blog, não tinha internet, mas eu já escrevia também sobre psicologia e afins. Então, quando eu fui
fazer minha primeira formação de coaching, eu falei, caramba, isso é demais. E foi isso que aconteceu com ele. Ele achou tão legal aquilo, ele entrou na vibe da galera, ele adorou aquilo, que ele foi pedir um emprego pro Jim. Ele falou, Jim, eu quero trabalhar com você. E aí o próprio Jim fala de como, ele dá o depoimento nesse documentário que eu assisti, ele dá o depoimento lá sobre como o Jim era um menino extraordinário, ele já era persuasivo, claro, ele já trabalhava com vendas. Gente, ele com 13 anos convencia o farmacêutico a dar uma caixa de Valium a mais. Ele já era persuasivo, entendeu? Isso é inato dele, só que ele já tinha aprimorado isso aí na área de vendas. Ele já tinha aprimorado isso escrevendo. Ele já era um comunicador ao jeito dele, intuitivamente. E ele já, vai trabalhar com vendas, você vira a pessoa mais persuasiva do mundo. Tanta porta na cara que você toma, não é? E aí ele já tinha essa experiência, ele falou, não, eu já tenho, vou lá falar com o Jim. E ele foi lá e o Jim deu um emprego pra ele. E aí ele começa a seguir o Jim Rohn por toda a Los Angeles, fazendo seminários e mais seminários em Los Angeles. Então, a gente vê também que ele não se transformou no eu não sou o seu guru. Com meu telefone, desculpa. Voltando aqui. Ele não se transformou em quem ele é hoje, do dia pra noite, naqueles seminários de milhões e milhões de pessoas, que mais de 4 milhões já foram ao vivo nos seminários do mundo todo, que traduz para não sei quantas línguas, 70 países e tal. Não, ele começou lá com o Jim, seguindo o Jim por onde ele fosse lá em Los Angeles, na cidade dele mesmo. Você vê que ele usou os recursos que ele tinha para ir atrás do que ele queria. E ele foi. O cara morava na mesma cidade dele, né? E aí ele foi atrás do Jim. E aí, nesse trabalho com o Jim, foi quando ele começou profissionalmente no ramo dos seminários, que nos Estados Unidos estava crescendo, estava decolando, né? E aí, em 78, ele volta para a escola para se formar, ainda no ensino médio, né? No high school lá. E na formatura dele, ele fica muito nervoso porque a mãe dele vem ver ele na formatura, vem assistir a formatura dele. E eles estavam brigados há muito tempo. E aí ele tem sempre essa coisa da mãe. Então a mãe entra e sai da vida dele o tempo todo. E a gente vê que ele vai viver sozinho, né? E desde quando ele vai viver sozinho, ele briga com a mãe. E daí a mãe aparece e ele fica nessa idas e vindas com a mãe. Igual aqueles relacionamentos de namorado que termina e volta o tempo inteiro. Como se fosse, tá, gente? Mais ou menos isso. E aí ele começa a se dedicar muito e começa a estudar sobre desenvolvimento de pessoas e chaves do sucesso. E aí ele começa com o que ele chama de obsessão, que é entender o que as pessoas têm que fazer para as pessoas terem sucesso na vida. E ele começa essa obsessão, se dedicar a estudar sobre isso. E aí ele começa a trabalhar tanto que o primeiro casamento dele com aquela primeira namorada que ele teve, acaba e ele não consegue administrar as duas coisas. Muito novo, né? Ele tinha 19 anos. Já um casamento acabado com 19 anos. Tipo, já várias coisas, né? Pessoas extraordinárias são assim, tem tempo pra perder. E aí, com 19 anos, ele vai ter o próprio escritório, né? Depois desse aprendizado com o Jim, ele abre o seu próprio escritório, aonde ele fazia... Atenção às pessoas que reclamam que não vendem nada. Atenção. Ele tinha o seu próprio escritório e fazia mais de 100 ligações por dia, vendendo seus seminários. E sabe quanto ele ganhava já nesta época? É bom que nos Estados Unidos não tem inflação, né? E a gente pode comparar. Ele nessa época, com 19 anos, ele já ganhava $10.000 por mês. Ele não ficava reclamando que era difícil de vender, não. Ele vendia, ele fazia mais de 100 ligações por dia. E essa continua sendo uma técnica de vendas muito eficiente. Mais de 100 ligações por dia. E ele começa a ganhar, então, um salário, né? Começa a ganhar uma grana de $10.000 por mês. E aí ele começa a gostar de ganhar dinheiro. E ele fala isso abertamente. Que ele começa a gostar muito de ganhar dinheiro. Porque lembrem vocês que ele tomou uma decisão lá com 13 anos, que era nunca mais viver aquela vida. Que era uma vida pobre, então ele precisava, para ele desenvolver a vida dele e as da família dele, ele precisava ganhar grana, de verdade. E aí, ele foi ganhar dinheiro, fazendo 100 ligações por dia, aprendendo o que tinha que aprender e tomando a coragem de abrir seu próprio negócio, ganhou dinheiro. E gostou, né? Porque quem
Quem aí anda falando, quem aí vive falando mal de quem é rico, que dinheiro é isso, que dinheiro é aquilo, não sei o que, o cara começa a ganhar dinheiro, começa a gostar, sabe? Dá uma coceirinha divertida e tal, começa a dar aquela alegria. Prosperidade é isso, prosperidade dá essa felicidade. E aí, ganhar dinheiro vem com a felicidade de poder ter o que eu quiser, mas vem junto com um pacotinho um pouco desagradável. Especialmente se você é um cara de 19 anos, cresce muito rápido na vida e ainda não aprendeu a administrar pessoas. Isso talvez esteja acontecendo com você agora, com muito mais idade do que 19 anos, porque de fato é um pacotinho complicado que vem junto. Ele percebeu que os amigos tinham inveja do sucesso dele. Os amigos dele, ele tinha 19 anos. Quem eram os amigos dele? Era um pessoal de 19 anos. E as pessoas diziam pra ele, isso é fácil pra você. E ele se chateava porque não era verdade. Esse é o famoso, você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Porque alguém que faz 100 ligações de vendas por dia, desculpa, mas não é fácil. Todo mundo sabe que trabalhar com vendas é o emprego mais difícil do mundo. E é o único que paga altas granas, assim, é na área de vendas. Só essa é vender que dá dinheiro, assim. E aí ele lidou com muita inveja das pessoas. Só que ele não lidou bem, ele lidou muito mal. E aí, ele com com essa distância dos amigos dele, que diziam pra ele, isso é fácil pra você, ele se ressentia, com o ressentimento que ele próprio sentia, porque aí vamos deixar claro que o problema não foi as pessoas terem inveja dele, porque isso as pessoas têm até hoje, concordam? Muitas pessoas. O problema aliás, 10 mil dólares por mês virou, fichinha pra ele, né? Vocês vão ver onde que ele tá agora, que a gente vai falar disso. Oi, Cris Azevedo! Um beijo, sua linda! Então, nesse momento que você vê que o problema não era as pessoas terem inveja dele, era isso que eu tava dizendo. O problema era que ele não sabia lidar com isso e ele se ressentia com isso. E ele entra em depressão nesse momento, começa a se sabotar, ele próprio fala isso, eu começo a me sabotar. O que acontece quando eu começo a me sabotar? Eu começo a conseguir o que eu tava querendo, eu trabalho, quando eu tô quase conseguindo, eu puxo o freio. Medo do sucesso, né? Medo não é do fracasso, não, é medo do sucesso. Quando tá tudo dando certo, puxa o freio de mão. E aí o cara começa a se sabotar, e aí ele engorda 20 quilos e diz que parece um trem desgovernado. O negócio dele desmorona, ele fica sozinho, ele fica deprimido, ele não sai de casa. E ele vai fazer o quê? Vou contar pra vocês o que ele faz quando ele é deprimido. Se alguém se identificar aí, se a carapuça servir, pode colocar. Ele começa a ver novela. E eu ainda fui bem... Voltei nessa parte, peraí, deixa eu ver se eu ouvi certo, né? Que o negócio tava em inglês, e quando tá em inglês a gente tem essa preocupação de traduzir com a intenção de quem falou, né? E aí, não, era novela mesmo. Não era que ele ficava vendo televisão, não, ele só via novela. Novela. Só me interesso pela vida dos outros e vejo essa novela, e ao invés de ficar mais feliz, ele ficava mais deprimido. Nessa época ele precisou se mudar do apartamento que ele comprou sozinho com 19 anos. Pois é, ele próprio, novela, soap operas. E ele próprio, né? E ele se muda do apartamento que ele comprou sozinho lá, do qual ele se orgulha de ter comprado. Ele muda para um apartamento muito pequeno em Venice Beach, que é ali na praia de Santa Mônica. Ele sempre gostou de morar na praia. Sempre foi o cara da praia, né? Menino da praia. E ele muda para esse apartamento, que é o apartamento que ele conta nos 2 livros, especialmente no Desperte o Gigante Interior, que ele conta que ele lavava prato na banheira, de tão pequeno que era o apartamento, que não tinha nem pia. Era esse apartamento aqui. Quando ele vem da merda que ele tava, ele vem para esse apartamento em Venice Beach. E aí um dia ele conta que ele se força a sair de casa, ele vai correr na praia, gordo, frustrado, deprimido, noveleiro. E aí ele vai correr na praia pra refletir. Não é possível, o que deu errado? O que deu errado? O que deu errado? Eu tava indo bem, o que deu errado? O que tá dando errado na minha vida? E aí ele percebe com uma autoanálise, e aí quem é honesto consigo mesmo faz essa análise, sofre, dói pra caramba, né? Dureza, difícil. A gente fez isso aqui o ano inteiro, né? Se foi mais alto, toda quarta-feira, 8h30 da manhã, foi o que a gente fez aqui. Autoanálise, né? Foi o que cada um de vocês fez aí. E aí ele percebe que ele tava gordo, sozinho e falido. Palavras dele.
gordo, sozinho e falido. E aos 21 anos, ele encontra o que ele chama de fundo do poço. Olhando para as ondas, ele toma mais uma decisão. Olha que interessante, até aqui, essa história inteira foi só uma decisão. Agora vem uma segunda decisão. Segunda decisão. Novela Depressão Praia Cura. Boa conclusão, Alicia. Gostei da consolidação do aprendizado. Eu concordo plenamente. Segunda decisão. Olhando para as ondas, Praia Cura. Ele decidiu que ele ia juntar tudo o que ele sabia até agora e que ele ia mostrar isso para milhões de pessoas. Essa é a decisão de pôr no mundo. De pôr no mundo. Essa é a decisão do cara que estuda, vai em curso, palestra, vem, Periscope, vídeo no YouTube, não sei o que, o cara tá cheio de conhecimento. E aí ele fala, cara, né, Carol? Ainda bem que você tá aí, eu ia falar com você. É o mesmo que você vai fazer agora, Carol, pôr no mundo todo esse conteúdo que tá preso aí nesse corpinho. Tudo bem que o corpinho dele é um pouco maior, né? Que ele é tipo uma porta, assim, o tamanho dele. Ele é enorme. Né? A Carol é um pouco menor. Né, Carol? Então, é nessa hora que ele toma essa decisão e ele fala, eu vou juntar tudo que eu aprendi até aqui e eu vou entregar isso para milhões de pessoas. E, gente, não tinha ainda, não, essa internet, Periscope, YouTube, não tinha isso ainda. Era no ano de 82, o ano que eu nasci. Ele tinha 22 anos, no ano de 82, ele começa a fazer o que ele faz até hoje. Olha a consistência aqui, Carol, você que fala de consistência. Olha a consistência, ele faz isso até hoje e ele é famoso por isso. Nessa época, e aí eu achei até desagradável da parte dele, não sei o porquê que ele fez isso. Nessa época, ele faz aquele curso que ele faz a galera andar sobre brasas, que ele põe as pessoas para andar sobre o fogo, sem queimar o pé, e ele fica universalmente famoso por isso. Começou nos Estados Unidos e depois no mundo todo. Ele fica muito famoso, ele tem isso até hoje, ele faz as pessoas andarem num monte de brasa e sem a pessoa queimar o pé. E aí a pessoa com um estado emocional ideal, ela realmente consegue não se machucar. Isso, firewalk, isso aí. Ele faz isso até hoje. Foi quando ele fez isso. E ele aprendeu isso com Richard Bandler, que foi o mestre da PNL. E ele fala isso nos livros dele. E ele fala muito do Richard, que é o pai da PNL. E aí é quando começa, de verdade, a programação neurolinguística. E ele rapidamente pega a ideia e faz isso no seminário dele. Mas lá no documentário que eu assisti, só que os livros ele escreveu depois, né? O documentário depois, acho que sim, o documentário que eu assisti anterior. E ele não falou do Richard Bandler. Ele falou como se fosse dele. E aí eu não achei muito legal. Acho que ele corrigiu anos depois. Talvez ele tenha tido problemas judiciais aí por causa de direitos autorais. O que é possível, porque a gente vai ver aqui que ele sofreu processos judiciais por causa disso. E aí ele desenvolve seu primeiro programa de neurolinguística, que eu vou dizer pra vocês, não foi ele o primeiro, foi o Richard Bandler, que foi o mentor do Tony Robbins, inclusive. E aí eu, que sou uma pessoa que respeita as hierarquias, respeitarei também na informação que eu tô passando pra vocês, embora não tenha sido a que estava lá. Ele acreditou, quando ele pôs no mundo aquilo que ele sabia, ele transformou isso num programa de neurolinguística, que é o que ele usa até hoje. Ele acreditou que ele podia transformar esse programa em um pacote e vender para várias pessoas. Aí ele realmente juntou tudo que ele sabia, né? Ele juntou o empreendedor, o comunicador, o programador neurolinguístico, né? Ele juntou isso tudo e o desejo de ajudar as pessoas. E aí ele virou o showman. O showman nasce aqui, da segunda decisão. Tudo que ele é hoje nasceu de uma decisão de mudar e a segunda, de virar um showman. Ponto A, ponto B no coaching. Ok? Tamo junto? Quem tá aí comigo dá corações. Os livros mais impactantes dele são esses. Ele não tem muitos. São esses. Ele tem alguns em inglês que a gente não tem traduzido para o português, que viraram alguns até tão best-seller nos Estados Unidos, que não trouxeram para cá ainda. Esses são os principais. Ele é muito consistente, ele fica fazendo a mesma coisa todos esses anos. Ele não é um cara embora ele seja muito inovador no jeito dele de trabalhar, mas ele não produziu muitos produtos. Ao contrário, ele aprimorou esses produtos. A gente tem edições e edições e edições e edições e capas diferentes desses mesmos livros. É obra do showman que ele foi, né?
foi incrível. Ele começa a mostrar para as pessoas o poder do pensamento positivo. Ele começa a mostrar que existem ferramentas poderosíssimas que mudam as suas crenças e o seu comportamento, que reconstrói quem você é. Então, aí eu também me identifico com ele, que ele encontrou ferramentas para fazer o que ele realmente acreditava, que era basear, dizer, né, ter fundamento para dizer que a gente pode reconstruir quem a gente é a qualquer momento, independente do que te aconteceu antes, que você tem essa capacidade, de fato tem mesmo, e a gente tem ferramentas de PNL é mais antigo, e agora de coaching, que modernizou isso tudo, e que realmente atua no ser humano diretamente, é muito objetivo, gente. Veio fazer coaching, transforma, veio fazer coaching, transforma, veio fazer coaching, muda. Não tem como você ficar ileso a um processo de coaching, é impossível. Você veio fazer coaching, transforma. Veio fazer coaching, muda de vida. É isso que acontece. Tá aqui. Aqui é a história do principal cara que faz isso, né? Ele é tipo simplesmente o mestre nessa área, reconhecido no mundo. É o mais reconhecido do mundo. E aí passa um tempo, ele ficou um tempo sem ver a primeira mulher, mas ele acabou se relacionando com ela de vez em quando. E ela liga pra ele e diz, olha, você tem uma filha, eu tô grávida. E aí ele tem essa filha, ele recebe essa filha na vida dele, ele se empenha em ser um bom pai, ele vai aprender tudo sobre filhos e gravidez, e ele vira um ótimo, um expert nesse assunto, mas não volta com a mulher. E ao mesmo tempo que nasce a filha dele, e ele tá nesse processo de sucesso, de showman e tal, e ele tá tipo, uau, acontecendo pra ele mesmo, ele conhece a Becky, que é a mulher dele. Ele vai para um seminário em Denver, olha como são as coisas, a gente vai indo e a vida vai acontecendo pra nós, né? Vai acontecendo pra nós, então conosco, como ele quis dizer, lá no começo. Aí quem tá na primeira fila, a Becky, que por acaso, aí quem é a Alice Duarte, da nossa constelação familiar, e provavelmente Shirley Morata também, vai saber basear isso aí muito bem. E a Becky, e eu não sabia disso até então, até ler sobre isso, eu falei, olha a mãe aqui de novo. Né? A mãe na figura da mulher. A Becky, que estava na primeira fila, ele fica encantado com ela. Ela tem 10 anos a mais do que ele, 34 na época, quando ele tem 24. 10 anos mais velha do que ele, já divorciada e mãe de 3 filhos. Tipo, reconstruir a minha vida, né? Tipo, vou resolver a mãe agora, né? E aí ele se apaixona pela Becky, que é a mulher dele até hoje, que é aquela loirinha que aparece com ele sempre nas fotos, sempre, nas poucas fotos que a gente tem dela, na verdade. Ela tá sempre no Instagram dele. Eles realmente são um casal de verdade. Porque às vezes quando é celebridade eu me pergunto, será que é fachada ou será que é verdade? Eles são um casal de verdade, eles têm uma vida mesmo de verdade, porque isso tá sempre no Instagram dele, que, como eu disse, eu sou stalker dele, né? Ela é mais velha 10 anos mais velha do que ele, né? Impresso, não parece. Mas se você vê ela ali, no documentário anterior, você fala, nossa, a mulher tá toda operada, porque ela tá com uma cara que ela não tinha a mesma cara antes. Ele tem a mesma cara, ela mudou de cara. Então eu acho que essa juventude dela foi tipo, deu uma esticadinha aqui, outra ali. Precisamos falar a verdade aqui. Aqui é documento verdade, né? A gente fala a verdade, né? E aí, vamos lá. E aí, ela vai morar com ele na Califórnia e tal, né? Eles casam, não vai morar junto, né? E aí ele começa a de fato se mostrar como um reinventor de si mesmo. Ele começa a reinventar ele mesmo. E fica muito, muito famoso. É nessa época que ele começa a ser chamado em muito programa de televisão e dar entrevista e tudo mais. E a audiência dele aumenta muito e ele começa a ganhar muita grana. E aí mesmo sem ainda estar tão milionário como ele tá agora, ele compra um castelo na Califórnia. Tem lá no documentário o valor que ele pagava da hipoteca, que assim, é tão monstruoso, que eu falei, eu nem vou entrar nesse detalhe no Periscope, porque é muito vultuoso, eu não sei se o valor é atualizado, se ainda faz sentido pros tempos de hoje, então nem trouxe aqui o número pra vocês, mas era realmente, tipo, ele comprou um castelo, onde ele mora até hoje, ele chama de Del Mar Castle, ele fala do castle dele aí nos livros dele, e ele vive até hoje lá com a galera dele que é ele, a Becky e os filhos da Becky. Que na época que ele casa com a Becky,
Eles tinham entre 6 e 17 anos. Então eles contam lá no documentário que eles vêm da lua de mel e, tipo, ela volta pra vida de mãe, né? Tipo, volta pra vida normal e ele, tipo, querendo curtir aquele momento lua de mel e tal. E ela, tipo, não dá. Tipo, sou mãe, então voltou do casamento, tipo, amanhã tem que ir pra escola. Então, tipo, tem que ser agilizada. Mãe de 6 a 17 anos, 3 filhos, né? Já divorciada, já foi casada, né? Com aquela expertise e tal. Bom, eles estão juntos até hoje. E no final dos anos 80, especificamente 1989, os americanos estavam em plena revolução, tipo, tecnológica e de marketing. Quando surgiu o 0300, 0800, liga agora, Polishop, não sei o que, compre por telefone. E eles ficam nessa coisa alucinada do bolha do consumo, né? Quem viveu nessa época lembra como era incrível você comprar um negócio que, tipo, tingia a careca de... ficava parecendo que tinha cabelo. Aí tinha um negócio ligue já, era. Você comprava faca, guinso, cortava até fio de cabelo. Era divertido assistir. Ainda é divertido, né? Quem que não fica hipnotizado com aqueles comerciais da Polishop? Mas nessa época foi o boom lá nos Estados Unidos. E nessa época ele comprou a ideia, ele é empreendedor, se ligou rapidinho que esse era um novo movimento que ia acontecer. E ele, como um homem de business, né? Ele virou meio vivarina. Não é? Ai, gente, isso mesmo. E aí, mãe perguntando, cadê o copo d'água? Como assim, mãe? Eu não lembro. Mas, enfim, é isso, né? E daí ele começa, e aí ele é pioneiro, eu não sei se ele é pioneiro nisso, mas ele é um dos, com certeza, que começa a lançar curso em fita cassete, em áudio, né? Que para os Estados Unidos é muito comum, pra gente é mais novo, mas é muito comum, ainda não tinha coisa do vídeo e tal. Começou, né, o vídeo devagar, primeiro foi fita cassete de áudio. E ele começou a fazer cursos em áudio, e aí ele começou a alavancar muito as vendas dele, porque começou a ficar... foi, Shirley, o pioneiro? Aqui no documentário diz que foi, mas como ele não respeitou lá a história do Richard Bandler, eu fiquei em dúvida se era verdade. E ele pegou a ideia, né? Falou, vou então levar a minha mensagem para muito mais pessoas, a um preço muito mais barato, entregando menos. Que é isso que a gente faz digitalmente hoje, né? A gente pegou essa ideia e colocou na internet, mas é mais ou menos a mesma coisa. E aí ele grava o seminário por áudio e vende essas fitas cassete e começa a vender os cursos dele para muitas pessoas, falando sobre segredos do sucesso. E aí ele publica o Desperte Gigante Interior. Eu já perdi o outro. Tá aqui. Quando ele publica o Poder Sem Limites, que ele vira um fenômeno de vendas, é antes dele comprar o castelo. Ele compra o castelo com esse livro aqui, ó. E aí ele compra... Aí ele se torna o super, super, super milionário com esse aqui, ó. Depois que ele começa a vender as fitas cassete. E aí, como ele fica um super milionário, vamos lembrar que ele é lá da Califórnia, tá ali em Hollywood, Los Angeles, tá tudo ali. Isso, compra um castelo em 2017 que te atrai isso tudo, Shirley. Tipo, já dá nome pro bichinho e já vai viver lá, isso aí. Porque ele comprou sem ter certeza que ele ia conseguir pagar. Diz que a Beck lá, a mulher dele, achava, que eles eram namoradinhos na época, achavam um absurdo. E ele comprou sem ter certeza como é que ele ia poder pagar. E ele acreditou no próprio sucesso e comprou o castelo. E aí, como ele vira uma super celebridade do mundo do autoajuda, ele começa a aparecer na televisão e tal, ele tá lá em Los Angeles, ele começa a virar o guru das celebridades. E ele atende Michael Jackson, Nelson Mandela, o André Agassi, o esportista, a princesa Diana, o Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger. O Stallone, inclusive, aparece nesse documentário americano como amigo dele. E fala, e ele começa a virar amigo desses caras. Ele começa a andar no circuito dos realmente famosos, dos poderosíssimos. E isso traz pra ele, por exemplo, um convite do Bill Clinton pra trabalhar com ele. É bem interessante sobre isso. E nessa época ele começa a se tornar controverso. Psicólogos e jornalistas começam a questionar a veracidade do trabalho, porque as pessoas iam lá, mudava, vai lá, muda. Aí o psicólogo tá tentando mudar as pessoas há anos e não vê mudança. E o cara vai lá, muda as pessoas, vai lá, muda as pessoas. É muito impactante, né? PNL Coaching é muito impactante. Então a pessoa vai lá, na época ele curava, tipo, medo, fobia, parava de fumar, essas coisas que ele fazia na televisão. E aí, lógico, começou a atrair uma série de problemas judiciais, com direitos autorais, e aí foi indo, e ele ganha mais sucesso e mais dinheiro. Pra você ter uma ideia, nesse momento, que ele tá, tipo, no auge do sucesso,
ele compra, que ele já tem o castelinho dele lá, Chile Morata. Vê aí se você pode colocar na lista de metas de 2018. Em 17 você põe o castelo. Em 18 você pode talvez colocar um helicóptero e uma ilha em Fiji. O que você acha? Lá na Ilhas Fiji, tá bom pra você? Ele não comprou só uma casinha básica lá não, ele compra uma ilha. Pra vocês verem o nível, né, do sucesso, da grana que o cara realmente começa a ganhar. E lembrando que ele conseguiu tudo isso aí como limpador, como zelador, limpando o banco era tipo um ponto de ônibus, o lugar que ele limpava, tipo uma rodoviária, assim, né? E é assim que ele começa, muito novo, com todo o sofrimento que ele teve. E aí, aí fala que o pai adotivo dele morre, e que apesar do sucesso, ele lidou com críticas no trabalho dos psicanalistas e jornalistas, e lidou com a morte do pai dele, quem considerou como pai de verdade, né? Que era o padrasto e o pai adotivo, que deu o sobrenome Robbins pra ele. E nessa época que o pai dele morre, é o momento em que ele volta é o momento que ele começa a ter vontade de resolver os problemas dele com a mãe. Então ele primeiro vai ter sucesso, deixa a mãe meio de lado, e aí ele começa já, né, trabalhado no coaching, já trabalhado na psicologia, ele volta e toma a decisão, mais uma decisão, a terceira decisão importante da vida dele. Uma vida inteira, desde os anos 60, né, um cara de 50 e 54 anos, é isso? 50 e tantos anos. Ele tomou só 3 decisões na vida, que foram as decisões verdadeiras. Na vida da gente é assim, ele defende isso e a gente vê pela história que é verdadeiro isso. Ele tomou a decisão de que ele não queria mais isso e que ele ia fazer o que fosse necessário. Ele tomou a decisão de juntar tudo que ele sabia e de entregar isso para milhões de pessoas, milhares e milhões de pessoas. E ele toma finalmente a decisão, depois que o pai dele morre, de se reconciliar com a mãe e com a sua infância e com a sua história. Provavelmente nesse momento em que ele aceita gravar esse documentário aí, porque é o único documentário que traz essa história, né? Então ele começa a realmente ter a ideia de que ele precisava se reconciliar com a mãe, se reconciliar com a própria história. E aí é quando ele começa, então, a se resolver com essa questão. E a gente viu aí lá no começo que tudo que ele passou com a mãe, realmente rolou lá uma super alienação parental, né, como a gente chama no direito, como a Alice também chama na constelação familiar. Ele diz que nos momentos de decisão que o destino é traçado. E olha, uma vida inteira foram 3 decisões. As fundamentais foram 3. O tempo todo ele tava... Então, o nome do documentário eu não tenho, gente. Eu não tenho o nome do documentário, porque assim, foi super difícil achar. Foi sabe aquelas imagens, tipo, gravadas do que era fita cassete, de videocassete, que alguém colocou no YouTube. Eu achei no YouTube, mas eu não tinha nome, não era uma coisa super organizada. Tinha lá o nome da TV americana que eu não guardei, não é uma tipo TV conhecida minha. Então, desculpa não ter o nome pra vocês, mas não foi assim, foi tipo, tive que caçar mesmo, ver muito VHS, isso. Fita cassete era fita de ouvir, né? VHS era de videocassete, isso mesmo, a gente já até esqueceu, já até parece que eu não vivi nessa época, né? E o que eu quis trazer pra vocês com essa história do Tony Robbins é que, ele foi um cara que passou um monte de coisa que um monte de gente passa, né? E ele lidou com isso, foi um garimpo, isso mesmo. Puta, gente, pesquisei pra caramba essa semana, precisei estudar muito. Ele precisou, ele realmente, teve uma infância muito dura. Muito dura e muito parecida com a de muitas pessoas, na verdade, né? Não é que ele foi extraordinário, que ele nasceu com a bunda virada. A gente percebe que ele, de fato, tinha alguns talentos inatos, como todos nós temos. Todos temos talentos inatos. Todos temos talentos inatos, né? Ele apenas pegou o que ele tinha de melhor e aprimorou. Então eu tenho certeza que ele tem um monte de áreas da vida dele que são menos
que são pontos fracos, como todos nós temos, né? Mas ele, ao invés de focar no ponto fraco, ele focou nos talentos. Ele falou, o que eu sei fazer, no que eu sou bom, então eu vou fazer. E aí ele foi empreendedor, um espírito forte, empreendedor, e fez aquilo que ele acreditava. E ele não ficou dependendo dos outros para acreditar nele. Ele não ficou esperando que as pessoas, que viesse o cenário ideal. Ele simplesmente foi fazendo. E à medida que ele foi fazendo, é a teoria do movimento. Ele foi fazendo e as coisas foram acontecendo para ele. Ele foi conhecendo as pessoas certas, ele foi sendo apresentado para as pessoas famosas e ele foi construindo a pessoa famosa que ele é hoje, que é o Tony Robbins, que ele próprio, antes eu não entendia porque que às vezes era Anthony, às vezes era Tony. Agora eu entendo, porque Anthony Robbins é o nome dele, mas Tony Robbins é o nome que ele próprio se deu como a assinatura dele, como o nome da persona que ele criou pra ele. Assim como ele fala lá no começo, eu criei essa porra de Tony Robbins. E ele fala isso, tipo, batendo no peito. Tá lá no documentário, assiste lá na Netflix. Eu criei essa porra de Tony Robbins. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? E aí eu tenho uma identificação muito grande. Essa obsessão que ele tem por ajudar as pessoas a encontrarem o seu próprio caminho e desenvolverem a si mesmos é uma obsessão minha também. Eu também quero entender como é que a gente pode fazer pra gente ser melhor amanhã do que a gente é hoje. E faço isso abertamente com vocês o tempo todo. Todas as quartas-feiras, 8h30 da manhã, estamos aqui, né? Todas as quartas-feiras. Então é uma delícia porque a gente vê as pessoas crescendo sob os nossos olhos. Não tem como não acreditar que o ser humano é capaz de se reconstruir, né? Só falta o castelo, pra mim também, Shirley. Só falta o castelo, o helicóptero e a Ilha Fiji, que é pra completar o pacotinho aí, né? O pacotinho top. E ter clientes, né, no seu portfólio, na sua carteira, que trazem uma autoridade, que veio com trabalho, né? Então aí a gente vê que realmente, mesmo se tratando de uma pessoa muito talentosa, é uma pessoa que soube desenvolver os próprios talentos, apesar, né? E aí, apesar de tudo, né? Apesar de uma vida difícil, apesar de uma família pobre, apesar de que ninguém apoiava ele foi buscar quem apoiava ele. Não deu certo, casa de novo. E aí ele tá com a mesma mulher até hoje, provando que ele conseguiu, né, não imitar a mãe nesse comportamento, que ele conseguiu resolver essa questão com a mãe dele, entendendo que por pior que tenha sido aquela experiência para ele, foi ter passado essa dor e essa dificuldade que transformou ele no homem forte que ele é hoje, capaz de enfrentar o que ele enfrentou, né? Desculpa, gente, o cara trabalha pra caramba. Quando você assiste ele lá no documentário, você vê qual é o ritmo de trabalho dele, a produtividade que ele tem. E eu conheço pessoas, eu ainda não tive a oportunidade de ir pessoalmente a um desses seminários que ele dá nos Estados Unidos, mas eu conheço pessoas que foram presencialmente lá. E quem foi falou pra mim assim, falou: Lu, aquilo que você viu no documentário é aquilo mesmo. É até pior, porque teve um dia, e a pessoa contou pra mim, ela falou, olha, era assim, ó, todo dia, gente, das 8 da manhã às 10 horas da noite, enfiado na sala lá do hotel. Tipo, só mergulhado, imersão total naquilo tudo. Imersão total naquilo tudo. Só aprendendo, ganhando conhecimento e tudo mais. E aí teve um dia que ele falou, gente, desculpa, hoje eu tenho que ir até mais tarde. E aí o pessoal ficou pensando que era tipo 11 horas, meia-noite. Não, Lu, nós saímos de lá, ela me contando, nós saímos de lá às 2h30 da manhã. O homem estava há tipo 16 horas em pé num palco pulando igual um doido, porque ele pula igual um doido daquele jeito que você vê no documentário o tempo inteiro. A gente mal para comer, é super rápido, tipo, o que ele fala lá no documentário, vocês não fazem xixi, não bebe água, não come nada, não sei o que. Verdade, porque, a gente tinha que levar frutinha, levar coisa pra comer, porque não é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil é uma mordomia que a gente sai, tipo, tem o coffee toda hora. Lá não, lá é pauleira. E o pessoal é muito pauleira, porque você paga caro, quer aproveitar. E o cara 16 horas pulando no palco, fomos embora, 2h30 da manhã. Fomos pro hotel, voltamos 8h30 da manhã, que era o horário que começava, o homem já tava pulando lá no palco de novo. Com toda a energia, tipo, a gente que tava assistindo tava morto. E a gente não tava pulando lá naquele palco, o homem que tava. E ele tava lá mesmo, ele é assim mesmo, isso é tudo verdadeiro. E aí quando ela me disse isso, eu ainda fiquei mais admirada com ele por perceber que isso não é
um personagem, apesar de ser uma persona inventada por ele, criada por ele, não é um personagem fictício, é uma pessoa real, do mundo real, que realmente fez tudo isso na sua vida e ainda vai fazer muito mais. Então é um modelo que eu tenho pra mim, quis compartilhar com vocês a história dele, assim como compartilhei a história do Walt Disney, mostrando pra vocês, e aí aquele banho que ele toma antes, geladão lá, não sei lá quantos graus. O pessoal do meu desafio provou que aquele banho lá funciona. A Cris Azevedo, que entrou aqui, não sei se ela tá aí ainda, era quem fazia o banho dele. Ela, por conta dela mesma, ela decidiu fazer e ela trouxe pra nós qual era o efeito disso. Então, o cara aplica na vida dele o que ele ensina, assim como eu. Então, eu tenho uma identificação muito grande com ele, quis compartilhar isso com vocês e mostrar pra vocês qual é a verdadeira história por trás dos grandes empreendedores. Escolhi um grande empreendedor no mundo do coaching, que é o mundo que eu trabalho, para dizer para vocês que se vocês também quiserem experimentar o coaching na sua vida, é só vocês falarem comigo. É isso aí! Luciana@canvasconsultoria.com.br. Faça coaching em 2017. Se você não quiser fazer coaching agora, se inscreve no meu YouTube e curte a página da fanpage Canvas Consultoria Coaching. Conheça meu trabalho lá no canvasconsultoria.com.br. Eu tô aqui todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã no Voe Mais Alto, que é o meu programa gratuito e semanal de coaching que vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã pelo Periscope. E aí quero me despedir de vocês nessa live longa e especial de Natal. Dizendo pra vocês, vou trocar a folha agora, pô, até que enfim, né? Troca esse papel aqui. Eu quero dizer pra vocês que eu, durante esse ano, eu trabalhei muito aqui no Periscope, eu trabalhei muito pra trazer conteúdo de qualidade, conteúdo de profundidade pra vocês. Vocês sabem que essa é a minha bandeira e vocês sabem o quanto eu trabalhei e tudo que eu faço no meu trabalho como coach é compartilhado com vocês na internet o tempo todo, né? Claro que os clientes que decidem fazer um processo de coaching sentem isso de uma maneira muito pessoal e muito forte, muito impactante nas suas vidas. É claro que isso a gente não consegue transmitir totalmente pela internet, mas eu tenho trabalhado em me aperfeiçoar e encontrar cada vez mais recursos, meios, canais de levar para vocês essa mensagem. Percebo que preciso levar essa mensagem para vocês em modelos diferentes já, esse aprendizado do ano de 2016, que eu trabalhei muito dentro do coaching tradicional, me mostrou que existem pessoas que querem muito mais do que isso, algumas que querem mais rápido e algumas que querem mais barato, e algumas que querem mais longo e mais profundo. Então, é uma missão mesmo, Carol, obrigada a todos vocês que me disseram essas mensagens lindas, nem todas eu pude ver, vou assistir essa live depois para poder assistir cada um dos comentários de vocês. Não tomo água, não tomo. Quando eu tô investida da função de coaching, é como se eu fosse Tony Robbins para vocês nesse momento. Eu tô dentro da persona Luciana Coach, Luciana Figueiredo, que eu estou criando e que vocês estão acompanhando dia a dia pela internet, em todos os perfis nas redes sociais. É tudo verdadeiro, é tudo de verdade, é tudo profundo. Então, eu tô encerrando esse ano de 2016 e compartilhando aqui com vocês, né, nesse Periscope especialmente, porque aqui no Periscope é onde eu dou a primeira notícia sempre, é onde eu aviso sempre, porque aqui nesse Periscope que eu tenho quase 2.000 pessoas ao vivo mais uma vez nessa live, é maravilhoso e a gente alcança um número até maior depois na repetição e depois no YouTube também. Então esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas extraordinárias e trago sempre a vocês no Periscope em primeira mão, porque vocês se tornaram uma comunidade, né? Vocês são uma comunidade de pessoas que estão de verdade interessados em voar mais alto. E o que eu quero fazer na minha vida, assim como o Tony fez, é encontrar pessoas que acreditem que é possível voar mais alto. Eu não quero convencer quem não sabe, quem não acredita, quem duvida. Essas pessoas vão ficar para trás de nós, porque nós que acreditamos estamos sempre buscando o nosso aperfeiçoamento, o nosso desenvolvimento, a nossa melhoria contínua. Estamos trabalhando, e eu trabalho muito
muito mesmo, para trazer isso para vocês aqui toda quarta-feira, 8h30 da manhã. E termino o ano de 2016 certa, com a confiança de que eu fiz o meu melhor para vocês e que a Canvas Consultoria fez o melhor para vocês também. O nosso melhor, o melhor que foi possível, né? Tudo que a gente pôde dar dentro da Canvas foi dado nesse ano para vocês. E aí quero dizer para vocês, assim, é claro, eu espero que vocês tenham aproveitado cada gota desse conteúdo que eu tenho trabalhado aí no desenvolvimento de pessoas e de negócios. Trabalhei muito com empreendedores no primeiro semestre, trabalhei com desenvolvimento de alta performance de pessoas no segundo semestre. Tudo isso para formar a minha base também de estudos, para que no ano que vem, 2017, o que a gente pode esperar aí em 2017 é atender você ainda melhor, levar para vocês conteúdo ainda mais legal, ainda mais interessante. E cada mês do ano de 2017 vai ser temático, assim como foi o último semestre de 17, né? Vai ser temático, assim como foi o segundo semestre de 16, que foi um modelo que funcionou. Cada mês um tema, para que a gente tenha sempre um foco específico e para que você sempre saiba o que esperar dessa live, de uma forma muito transparente, inovadora no mundo do coaching, né? Porque no mundo do coaching a gente sempre fala de coaching como uma coisa tão aberta que as pessoas nem sabem muitas vezes que coaching serve para várias coisas. Serve para negócio, serve para carreira, serve para área da saúde, serve para qualquer objetivo que você tenha na sua vida. Então, o coaching, ele é impactante. Como eu disse antes, é impossível passar ileso por um processo de coaching. Veio fazer coaching, vai transformar. Veio fazer coaching, vai mudar. Veio fazer coaching, vai melhorar. Não, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. O coaching é um caminho sem... Como foi pra mim na minha vida. Eu também me tornei coaching porque eu passei em 2011 por um processo de coaching de carreira como coach, como cliente, que transformou a minha vida profissional, né? Eu fiz uma transição de carreira da área de advocacia, eu era advogada, né? Eu era pós-graduada, trabalhava num escritório excelente na região da Paulista, em São Paulo. Um emprego ótimo, onde eu ganhava bem, ganhava melhor do que os meus colegas que se formaram comigo. Tava toda encaminhada com pós-graduação, OAB, Paraná, toda no caminho, não tava me sentindo feliz. E foi dentro de um processo de coaching que eu encontrei a resposta. Eu sabia que existia então solução e que eu podia ter uma nova carreira. E aí foi isso que me trouxe até aqui, até vocês hoje. E eu vou continuar em 2017 levantando a bandeira do conteúdo de profundidade, com muito estudo científico cada vez mais. E vou colocar isso ao alcance de todos vocês. Através de programas gratuitos, aqui no Voe Mais Alto. Através de programas pagos, de uma forma diferente, eu não quero falar ainda porque tá tudo no forno. Vão ser programas intensivos de coaching. É além do coaching tradicional, que eu vou obviamente continuar fazendo, porque sem dúvida nenhuma é o processo mais poderoso de todos os processos de desenvolvimento de pessoas, é o coaching tradicional. Não tenho nenhuma dúvida. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, eu descobri aqui, o meu aprendizado de 2016 foi que existem pessoas que querem mais, que querem ser mais objetivos, que querem mais rápido, que querem mais barato, que querem mais profundo. E eu vou atender a cada um desses objetivos através de coaching de processos curtos, de processos mais baratos, de processos mais simples e muito específicos para objetivos específicos. Cara, coach individual, o tradicional que eu digo, Vicom, é um processo tradicional de coaching, é um processo baseado nos objetivos do cliente, que é específico para esse cliente, que é totalmente personalizado, totalmente artesanal, totalmente feito para cada pessoa, né? Independente do seu objetivo, se você tem um bom coach, esse coach vai ajudar você a voar mais alto, independente do seu objetivo. E o que eu vou fazer em 2017 é trazer essa mesma ideia para objetivos específicos. Então já o programa de coaching de energia e de emagrecimento, que já transformou tantas pessoas no desafio 60 dias Lu, que eu fiz lá atrás, né, nesse ano, vai virar um programa de coaching apoiado em ferramentas científicas para quem quer resolver esta questão, este objetivo. Então, vou continuar
caminhando na direção da minha missão, que é inspirar vocês, é inspirar pessoas a evoluir por meio da ampliação do seu conhecimento e da sua consciência. E eu acredito que quanto mais a gente amplia a nossa consciência, mais a gente aprende sobre nós mesmos, mais a gente é capaz de levar esse conhecimento para mais pessoas. E o que eu quero é que vocês me ajudem sempre a propagar essa mensagem de transformação nas pessoas. Muito obrigada a você que acompanhou a minha trajetória até aqui. Eu espero que essa nossa parceria continue em 2017 e nos próximos anos. Tem que agendar uma sessão só para ter essa menina durante um tempinho só para mim. Mãe, as suas sessões já estão definidas no período de férias. Era sobre isso que eu ia falar. O Periscope entra de férias! Uhul! Não chora, não chora! Não chora. Se você quer, os meus contatos tá aqui, luciana@canvasconsultoria.com.br, Canvas Consultoria Coaching, no YouTube, no Facebook e no meu site, canvasconsultoria.com.br. Faça coaching em 2017. Eu entro de férias ainda até sexta-feira, eu ainda tenho atendimentos normais, trabalho ainda transformando pessoas até dia 23, dia 24 a gente vai ver o Papai Noel, e aí eu fico de férias até o dia 5 de janeiro, e no dia 6 eu volto a atender meus queridos clientes extraordinários presencialmente. Mas o Periscope entra de férias, as duas nessa próxima semana, entre Natal e Ano Novo. Férias, não acredito, não é de acreditar mesmo, porque eu não faço as coisas, né? Mas as 3 primeiras semanas de janeiro, as 2 primeiras semanas de janeiro, eu vou realmente fazer um balanço aqui, vou fazer o meu coaching de negócio, do meu negócio, meu planejamento, embora já tá quase tudo pronto, mas vou começar o ano engajada aqui em vários projetos novos, então vou realmente precisar deixar o Periscope de férias e volto no Periscope no dia 18 de janeiro. A terceira quarta-feira do mês de janeiro, dia 18 de janeiro, às 8h30 da manhã, é quando o Voe Mais Alto volta ao ar, ao vivo, a partir do dia 18, todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Me siga, @lu_Figueiredo_ ou coach Luciana Figueiredo. E enquanto eu tiver de férias total, as minhas redes sociais continuam. Vai lá no meu Instagram, mesmo usuário aqui do Periscope, @lu_Figueiredo_, acompanha as minhas aventuras, que eu coloco sempre tudo lá pra vocês. Que a minha proposta é trabalhar de forma aberta e transparente pra vocês o tempo inteiro. Gente, foi uma live muito longa, foi muito legal fazer essa live especial de Natal. Muito obrigada por vocês me acompanharem durante todo o ano de 2016, 2015 também, né? Vamos agradecer aí pelo que passou. Muito obrigada por todas as palavras maravilhosas que vocês me enviam durante as lives e também nos e-mails que as pessoas me mandam. Eu recebo sempre e-mails falando sobre a live, como foi pra você, o que você aprendeu. Gratidão a cada um de vocês. Gratidão, meus amigos queridos que me ajudaram aí na live hoje a atender os comentários das pessoas enquanto eu estava lendo e não podia responder. Obrigada a Juliana Sabino, Alice Duarte, Carol Messias, Shirley Morata, Rê Tomás, que tá sempre aqui comigo, o Henrico, que entrou, tá de férias, entrou hoje, a Adriana, que tá aqui, querida, mandando hoje, foi a chuva de corações verdes, né? E todo mundo mais, quem mais? Esqueci alguém? Se eu tiver esquecido alguém, mil perdões. Mãe, obrigada por você estar aqui a todas as lives. Se eu não falei o seu nome, eu peço desculpa, são muitos nomes pra eu poder falar aqui. Obrigada, Bruna Rodrigues, que bom que vocês gostaram. São muitos nomes e cada um de vocês é igualmente especial e tá no meu coração. Não dá pra gente falar de todo mundo. Mas saiba que cada um de vocês está dentro do meu coração nesse ano e espero que continue sendo assim no ano que vem também. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e um Feliz Natal!